falando sobre. Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais quente, afinal de contas, não é todo dia que eu recebo um coach especializado, né, um coach em relacionamento gay. Lembrando que estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e outras letrinhas que são sempre bem-vindas nesse nosso alfabeto colorido, e que nem sempre alguns assuntos são pautados e baseados como deveriam, e vem para o lado B da força. E ele faz o contrário, ele traz tudo para o lado A e mostra que você pode ser foda como você é, do jeito que você é no seu relacionamento. Numeriano Júnior, muito obrigado por estar aqui conosco, estou muito feliz de ter você aqui no canal, seja bem-vindo. Obrigado, Gael. Eu fico muito feliz e já vou guardar essa apresentação na minha caixinha da felicidade. Naquele dia que eu amanhecer bad, eu vou lá, leio essa apresentação, assisto, e aí o dia eu tenho certeza que vai continuar melhor. É um desafio, eu vou te dizer, você sabe, você faz parte desse, acompanha esse meio, tem sido um desafio muito grande falar para a comunidade gay, mesmo sendo um gay há tanto tempo, né? Desde que nasci, fiz 40 anos, então é difícil. Mas tem sido, mesmo desafiador, tem sido muito compensador também. Eu acho que toda grande missão traz também consigo uma grande recompensa e isso tem me feito seguir adiante, apesar dos pesares. Com certeza. Mas me diz uma coisa, você é formado em administração, tem MBA com especialização no setor de moda, que é uma coisa assim que quando eu fui pesquisar um pouco de você, eu falei, gente, adorei mais ainda. Mas conta para mim, como que você, não sei se você desvencilhou ou não, você lida com a parte empresarial ainda, mas colocou mais essa vertente, né, de ser um sex coach gay, né? Porque a gente vê assim, coach para vida feliz, coach para não sei o quê, coach de tudo, mas focado no relacionamento gay, em ajudar, ajustar, e até mesmo fazer com que as pessoas tenham uma relação saudável. Como você da administração de empresas, do setor de moda, foi para o coaching? Vou te dizer agora. A história é longa, mas eu vou tentar resumir agora bem rapidinho. Eu acho que eu sou um gay padrão, como todo outro, ou como muitos outros, que tentam ser reconhecido pela família, pela sociedade, porque eu fui aquele cara, o viadinho da turma. Então, eu sempre tive amigos héteros, vivi nesse mundo hétero, que é o que é mais comum. Hoje eu vejo que está quebrando mais, mas quando eu fui criança, 30, 40 anos atrás, né, 35 anos atrás, e a maioria dos meus amigos eram heterossexuais. Então, o que acontecia? Eu tinha brincadeira, eu brincava de peão, de bola de gude, de tudo que os meninos brincavam, mas eu era sempre o mais feminino, o mais gordinho, o mais frágil, o mais medroso, o que não queria machucar os colegas. Minha irmã, que é lésbica também, brigava muito comigo, porque quando os meninos vinham me bater, eu não revidava. E eu não revidava, ela disse, você é muito frouxo, ela dava em tudinho. E você é muito frouxo, que não sei o quê, aprenda a ser homem, aquela coisa toda. Só que na minha inocência, e que eu não, hoje eu vejo, mas eu levei um bom tempo me sentindo muito frouxo. Mas naquela época eu já senti o quê? Eu não entendia como eu faria um amigo meu sofrer. Eu não entendia como alguém que me faz feliz merece com que eu faça sofrer. E era muito mais ou menos o que eu vivia naquele momento. Então, eu brincava com os meninos, a gente se divertia e eles achavam que por algum motivo eu era menos e merecia apanhar, merecia ser machucado, merecia essas coisas, tá à margem, eu não podia. Então, foi esse contexto. Na vida adulta, você tenta compensar todas aquelas coisas que você viveu na infância. Então, eu quis ser um puta de um profissional. E assim eu me tornei um grande profissional na área de moda, um grande empresário, exportei roupa, aquela coisa toda. No auge da minha carreira, e eu estou falando de 2008, no auge da minha carreira, quando eu era reconhecido socialmente, financeiramente, profissionalmente, afetivamente, ou seja, todas as áreas da minha vida estavam perfeitas, eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Muito! E não fazia lógica. Eu fiz o checklist do que é ser feliz. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu era para arrumar um emprego, mas eu tenho uma empresa e gero emprego, né? Eu tenho um casamento, eu tenho tudo. E por que eu não estou feliz? Tem algo errado aí. Mas eu não me dava conta do que era. Falava com minha mãe dizia mais ou menos assim: bate na boca, menino, tu é muito ingrato.
Tu tem tudo que todo mundo gostaria de ter e tu não tá feliz. E eu realmente sei que eu não tinha a gratidão suficiente. Mas eu sei que a falta de gratidão vinha de uma falta de sentido. Faltava um propósito maior. Porque aquela felicidade havia sido comprada, ela não saiu de dentro. Foi o que as pessoas me deram como ser feliz. Mas eu não entendi isso nesse momento. Tudo que eu estou te falando é meu olhar agora, de coach, depois de estar tanto tempo na área de desenvolvimento humano, sobre aquela situação que aconteceu naquele momento, em 2008. Continua a ser essa frustração. Em 2010, em 37 dias, meu casamento de 5 anos acaba, minha empresa vem à falência e minha mãe falece de forma inesperada. 37 dias. Tudo isso, nem 40 dias. Tudo isso aconteceu. E, claro, aos 29 anos de idade, já sentindo esse vazio, eu perdi o prumo da vida. Eu perdi o sentido da vida. E entrei num processo de depressão muito forte. Perdi tudo que tinha. Fiquei de favor aqui na região. Hoje, o meu marido foi um dos amigos que se reuniram para pagar o meu aluguel para eu permanecer aqui na cidade. Veja, eu fui de extremo a extremo. Então, e passei nesse processo a vida durante 5 anos, tendo pensamento suicida, meu marido vinha para casa e ele nem imaginava que durante o dia eu tinha passado, ensaiado uma morte perfeita e à noite a gente eu fingia como se nada tivesse acontecido, sabe? E o que me fez não levar adiante o suicídio foi sempre escutar meu pai dizendo: meu filho, eu poderia imaginar tudo. Tudo eu aceitaria de você, menos isso. Eu imaginava essa cena, vinha muito nítida na minha cabeça. Eu no caixão e meu pai dizendo isso. Entende? Então, isso foi o que me deu, não me deu forças. Foi o que não permitiu com que eu levasse adiante, porque eu não me sentia forte nesse momento. Uhum. E aí, quando foi 2015, eu estava muito acima do peso, mais ou menos como eu estou agora, certo? Nossa, tá imenso, meu Deus. E as roupas não estavam dando em mim. E lembra que eu estava de favor até então, né? Estava de favor. E eu disse, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Eu vou ter que emagrecer. E comecei a caminhar. Comecei a caminhar numa praça aqui perto de casa. Nessa caminhada tinha um mendigo deitado no banco. E todas as vezes que eu passava, ele me dava bom dia. E eu ficava inquisilado com aquele mendigo, desejando que ele morresse. Porque como esse infeliz pode me dar um bom dia com a vida destruída dessa e eu fudido aqui? E eu ficava com ódio dele de verdade, tô sendo muito honesto. Ficava com ódio dele, mas aquilo me intrigava. Aquilo me intrigava de um jeito, como ele na rua, dormindo numa praça, podia me desejar bom dia. E eu sempre revidava o bom dia com um bom dia, mas mecânico, daquele jeito que as pessoas, que geralmente a gente faz. Ah, bom dia, mas foda-se, entendeu? Uhum. E aí um dia, esse mendigo não veio, não estava na praça. Ele não estava na praça. Aí eu fiquei pensando, né? Porra, que porra aconteceu com esse mendigo? E fui andando. Do nada, me deu uma vontade muito grande, aquela coisa assim que não tem explicação. Eu olhei para cima e disse, Senhor, já que tudo que eu sei não me serve, não consigo ter uma vida digna, me usa. Deve ter outras pessoas passando por isso nesse momento. E de alguma forma eu posso ser útil a elas. Pensei nisso. Passa-se uma semana. Eu estou querendo fazer isso, falar tudo isso, porque as pessoas que vêm hoje na frente não fazem ideia do repertório que veio por trás. Então, as pessoas que veem alguém biscoitando lá no Instagram não têm ideia da realidade por trás. Então, é importante que as pessoas vejam o meu palco, mas vejam também meus bastidores. Vejam, né? Não tem um ditado, né? Quem vê, sei lá, não vê corre, alguma coisa assim que é muito comum. Pronto. Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Então, quero que vejam meus corres também. Passa-se uma semana, eu vou no posto de gasolina com um carro que estava alienado, todo cagado, sabe? Não podia nem andar com ele na rua. E tinha umas moedas que eu tinha para abastecer. E eu no posto fiz, olha, moço, bota essas moedas aí, que é só para eu entregar o carro. Mas na verdade o carro era meu e eu estava morrendo de vergonha que só tinha aquelas moedinhas.
E uma amiga minha que estava comigo do lado falou assim, menino, que situação, né, no Mariano? Eu disse, quando Deus quiser isso passa. Beleza. No outro dia eu chego no shopping, só para encurtar essa história, no outro dia eu chego no shopping e um cara chega e fala mesmo assim, um cliente. Por que esse cliente? Eu tinha uma empresa, tenho uns amigos empresários que tinham uma empresa de marcas e patentes. E quando eu estava bem, eu não era funcionário nem nada deles não, mas quando eu estava bem, eu atendia uns clientes e se eu vendesse eu ganhava uma comissãozinha. Então eu fui para o shopping e esse cara chegou no shopping e olhou para minha cara e disse assim, olha irmão, vou te dizer uma coisa, Deus manda te dizer, na hora eu disse, lá vem mais um crente enrolando. Na hora. Deus na hora, foi na cara assim. Vai, irmão, continua. Deus manda te dizer que tu volte e tome posse de tudo que é teu. Porque tudo que tu perdeu é porque tu tá longe de Deus. Eu ainda continuei achando que ele era doido, porque todo crente diz isso, né? Você tá longe de Deus, tem alguém doente na sua casa, falta dinheiro, sempre tem alguém fodido na família e tá tudo certo, né? Sempre tem. Errado não tá, né? Errado não tá. Só que aí ele disse uma coisa que aí me fez chamar a atenção. Sabe, irmão? Há um ano atrás, eu tinha quebrado a minha empresa também de confecção. Eu tinha quebrado a minha empresa e eu fui num posto de gasolina só com algumas moedas para botar gasolina. E eu disse: olha, irmão, bota aí essas moedas porque eu só vou entregar a moto. Na hora, eu comecei a prestar atenção nele. E aí ele foi falando, e mesmo assim, eu ainda descrente, inquieto, aquilo, torcendo que ele assinasse logo o cheque para eu ir embora e ele danasse. Quando eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, eu disse, Antônio, aconteceu isso, isso, isso e isso. Tu acha que é Deus falando comigo? E Antônio varrendo a casa assim, vai na casa, ele olhou para mim agora, tá esperando o quê? Que Deus venha aqui desse fale contigo? Aí eu disse, oxe, Deus falou comigo então, né? Tá, e o que ele disse era que era estar longe de Deus. E o que é estar perto de Deus? Se ele disse que eu estava longe, eu precisava estar perto. O que é estar perto de Deus, que eu não fazia nem ideia, então. Comecei a perguntar às pessoas que, para mim, pareciam ser mais espiritualizadas e tudo mais. E aí escutei as coisas mais loucas, assim, mais, não loucas, assim, mais diversas, diferentes de crença. E para cada uma faz sentido e está tudo bem. Desde não comer carne na Semana Santa, fazer o sinal da cruz na porta da igreja. E por mais que eu tenha certeza que essas coisas conectavam essas pessoas, para mim não fazia sentido. Então eu tinha que buscar alguma forma daquilo fazer sentido para mim. Resumindo, em Recife, uma amiga minha que era lésbica e a gente ia para Paguá. Ela é. Que ela era amiga na época, né? Ela continua lésbica e agora ela continua sendo minha amiga também. Ela disse, Ninho, vamos para uma igreja comigo? Para uma igreja? Se é uma igreja inclusiva em Recife. Disse, não, vou não. De jeito nenhum. Eu já imaginei o pastor de drag queens. Não, não é muita coisa que eu gosto. Tá, e aí, jurar que ia ter um bate-cabelo na hora do culto. Eu disse, não vou de jeito nenhum. Toca a xera aí, vambora. E aí ela fez mesmo assim, veja, se fosse para um pagode, você ia comigo. Aí eu disse, olha, eu ia para o pagode para dançar não, porque eu nunca dancei nem sei dançar, mas eu ia para ver os meninos dançando, aquelas coisas todas. Quando eu for a Recife, que eu sabia que demorava muito, eu vou sim para a igreja com você. Na outra semana eu tive que descer para Recife sem nem saber por quê. Quando eu cheguei lá, ela já foi me falando, Meriano, eu sei que você está aqui em Recife e eu estou mandando o carro ir lhe buscar. Você não tem opção. E aí, quando eu cheguei lá, na igreja, fiquei morrendo de medo, todo encolhidinho no cantinho, vai que, né, sei lá, vou confiar não, vou ficar aqui, fiquei aqui na minha. E começou tudo, né, a bicha passando, e aquela coisa, porque me imagine juntar um monte de bicho engraçado e ainda com o reteté da igreja evangélica. Então era hilário, sabe? Aí, meu amigo, o pastor chegou, não era nada do que eu pensava, começou o culto e começou uma pregação lá, que eu não sei, não lembro, tento lembrar o que foi que disseram, não sei. Eu só sei que eu comecei a chorar. Eu chorei, com uma sensação
da presença de Deus muito grande. Muito grande. E é como se todo esse fardo tivesse saído das minhas costas e alguém tivesse dividido comigo. E naturalmente eu não queria participar daquela igreja, mas eu queria ter aquilo de novo. Na outra semana eu fui de novo, na outra semana eu fui de novo, e eu fui indo de novo. Numa outra vez, uma amiga minha, essa mesma amiga, fez assim: vamos para uma outra igreja, que é numa favelinha aqui. Aí eu, bora, né? Tá junto, bora. Cheguei lá, a igreja era numa favela mesmo, em Recife. O chão não tinha nem chão, era chão batido e telha de brasilite. E aí eu fiquei lá, um calor do cão. Eu fiquei lá, meu calor do cão na igreja, Deus me perdoe. Mas era assim, muito quente. E aí eu, meu irmão, lá quietinho, e sabe, eu, sem entender aquilo. Eu tinha R$ 2 na carteira. R$ 2 na carteira. Quando passou, recolhendo lá as ofertas, uma voz: entregue o dinheiro. Eu disse: mas eu só tenho R$ 2. Entregue o dinheiro. Eu disse: bicho, eu tô ficando esquizofrênico e mais liso ainda. Peguei, entreguei o dinheiro. Eu disse: eu quero ver agora como é que eu vou voltar para casa, que eu não tenho um centavo. Beleza. Resumindo, tive a mesma sensação de novo e pude presenciar, num lugar muito simples, Deus ali. Eu senti a presença de Deus ali para mim. E foi muito bom. No caminho, a gente voltando para casa, o carro na reserva, eu sem dinheiro, minha amiga fez: como é que a gente vai voltar? Eu disse: olha, eu nem sei, viu? Nem me pergunte. Deus que deu os nó dele que desate. Ele mandou eu dar o dinheiro, agora é ele que se vire para lá para fazer esse carro chegar em casa. Resumindo, chegamos em casa e minha amiga falou assim: que situação? A outra amiga, né, falou: que situação? Eu disse: pois é, eu só queria que Deus me desse um sinal. Me desse um sinal do que é minha missão, do que é que eu tenho para fazer no mundo. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu fugi daqui de Recife, eu sou de Olinda, na verdade, e vim morar no interior de Caruaru, no interior de Pernambuco, em Caruaru e Toritama, com R$ 15 emprestado, escondido de todo mundo. Eu já dormi na rua, já passei fome, eu não tenho preguiça de trabalhar. Mas, Senhor, me mostra qual é a minha guerra. Eu estou cansado de guerrear numa guerra que não é minha. Beleza. Resumindo isso, chego em casa, uma voz abre o e-mail. Quando eu abri o e-mail, tinha lá: curso de formação de palestrante. Eu disse: eu falo para bobônica, gosto de falar, tem uma história. Eu gostei da história. Ótimo, Deus, já gostei da história. Agora manda o dinheiro para fazer o curso, né? Porque só dizer o que é para fazer, não vai. Manda o dinheiro junto. Passou-se. Esqueci, passou-se. Quase um mês depois veio de novo a voz: abra seu e-mail. Abri meu e-mail, abra seu e-mail. Eu abri o e-mail. Última chamada para o curso de formação de palestrante. Aí eu disse: Deus, assim mesmo, olhando para o céu, viu? Eu já entendi que é para ser palestrante, eu já topei também, é nós na fita. Agora manda o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Aí, nitidamente, fale com seu tio. Se com o tio Carlos, fale com seu tio. Esse tio não tem dinheiro, não. Fale com seu tio. Aí eu, porra, como é que eu vou dizer isso a tio Carlos, né? Aí eu, mesmo assim: oi, tio, tudo bom? Tudo bom, meu filho, tá tudo bem? Tá, tio. Tio, eu vou abrir o jogo, eu vou contar a história logo, porque aí tu me diz o que é que tu pensa disso, tu vai me chamar de doido e manda me internar e tá tudo certo. Aí contei a história a ele, ele disse: olha, meu filho, veja, o meu cartão só tem R$ 2.000 de limite. E eu fiz uma reforma aqui e era R$ 4.000 o curso. Eu fiz uma reforma aqui em casa e usei R$ 1.800 do limite do meu cartão. Então, não tem. Mas veja, se você está dizendo que falou com Deus, quem sou eu para duvidar? Passe o cartão, se passar foi Deus. Eu disse: é mesmo, né? Passei o cartão e passou. Eu disse: Deus falou comigo, tio Carlos, Deus falou comigo. Olha, é isso mesmo, eu estou muito feliz, aquela coisa toda. Beleza, e eu fiquei contando as horas para Antônio chegar, né, do trabalho. Quando Antônio chegou, eu disse: deixa ele entrar em casa, tomar um banho que eu vou contar para ele. Quando eu contei para Antônio, eu disse: Antônio, aconteceu isso, 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 isso. Ele olhou para minha cara: agora eu vou lhe internar. Porque você já fudeu o nome da família toda. E seu tio, que está numa situação complicada, agora você compra no cartão dele. Como, numeriano, você faz um negócio desse? Você é muito irresponsável. Bicho, minha alegria foi no teto e foi no chão de novo. Eu disse: fudi, tio Carlos, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço da minha vida? Fiquei preocupado. Isso numa quarta-feira.
Se eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que arrumar um jeito. Quando foi na sexta-feira, eu disse, eu vou arrumar um emprego. Eu vou arrumar um emprego. Cheguei e falei com o Antônio, Antônio, tu acha que eu deveria arrumar um emprego? Ele olhou, claro, né, amor? Passou da hora, né? E eu fiquei com ódio dele, eu devia ter pedido o divórcio ali na hora. Como ele é insensível e não percebe que eu estou doente e me manda trabalhar. Olha que cara insensível. Fiquei revoltado com ele. Antônio, um beijo pra você, viu? Eu gostei. E eu, meu Deus, a gente vai fazer 10 anos agora, no dia 12, sábado. Ei, coisa boa, parabéns. E aí eu peguei, aconteceu isso, eu disse, eu vou arrumar um emprego também. Então, fui fazer um currículo pela primeira vez na minha vida, eu fui fazer um currículo, porque eu já trabalhei em mais de 37 empresas e sempre foi por indicação. Nunca precisei botar um currículo em lugar nenhum. Vou fazer meu currículo. Fiz o currículo bem bonito, na hora de imprimir, cadê que não tinha tinta? Não tinha tinta. Eu, amor, me dá dinheiro para imprimir o currículo que não tem tinta. Eu disse, amor, eu só recebo na semana que vem, viu? Não tenho dinheiro, não. E eu, é porque até que ele já nem acreditava mais, sabe? Não é nem só a questão, a gente estava bem apertado, mas era também isso. Já nem acredito, eles são doidos, nem acredito mais nele. Quando eu fui assim, beleza, eu vou no outro dia lá num cara que tá me devendo pegar dinheiro para imprimir esse currículo. Cheguei lá, o cara não tinha dinheiro, eu vim voltando para casa. Quando eu estava voltando para casa, a voz fez mesmo assim: ei, volte. Vá lá na Feira da Sulanca, que é um polo de confecção aqui, em Caruaru. Vá lá na Feira da Sulanca, que você nunca precisou de currículo e não vai ser dessa vez. Eu disse, eu não vou, não. Vai sim, pode ir voltando. Aí eu voltei, voltei para a feira. Cheguei no primeiro banco que eu conheci o pessoal. Disse, oi, Numeriano, tudo bom? Tá fazendo o que aqui? Se eu vim arrumar emprego. Tu arrumando emprego? Eu disse, sim, eu preciso trabalhar. Então vem trabalhar comigo. Eu disse, ótimo, vou trabalhar contigo. Ai, Senhor, obrigado, meu assim. Aí, fulaninha tá trabalhando, tá precisando. Eu só vou precisar tu comigo meio horário. Vai lá em fulaninha, não, numa outra empresa. Aí eu fui lá em fulaninha. Eu quero, no menino, vem trabalhar comigo. Porque como eu já tinha experiência na área comercial, de exportação, essa coisa toda, foi tranquilo. Tô eu indo embora, feliz da vida, que ia começar a trabalhar no outro dia, e não era muito dinheiro, foi o menor salário que eu ia ganhar desde que cheguei aqui, mas já dava para pagar a parcela do cartão e era essa a minha preocupação. Uhum. Quando eu tô chegando, já indo embora da feira, a voz de novo, ei, volte! Volte, não é assim não. Vá agradecer àquele doido que disse que você estava longe de Deus. Eu disse, é foda, né? Voltei lá, esse fulano, eu vim te agradecer. Oi, Numeriano, beleza, beleza, eu vim te agradecer. Por quê? Senão porque tu não falasse aquilo tudo e eu tava precisando de emprego, eu arrumei um emprego. Oxi, tu vai trabalhar com os outros, não vai trabalhar comigo não, é? É porque eu já falei com esse. Não, de jeito nenhum, eu faço questão que você trabalhe comigo. Aí eu, por gratidão, eu disse, então eu vou avisar os outros dois que não vai dar para trabalhar e vou trabalhar com ele. Pronto. A história é até aí, certo? Só uma vírgula. Só isso, gente? Só a historinha básica? Eu tô aqui assim, cadê? Vai, continua? Vamos, Brasil. Só que a pessoa, como bom aquariano que sou, eu fiquei preocupado, não, quando eu comecei a fazer o curso de formação de palestrante com o Roberto Cheniachique, que até então foi um dos maiores palestrantes do Brasil. O que ele dizia era que uma das coisas que criava autoridade rápida, que projetava rápido um palestrante, era escrever um livro. E eu, como bom aquariano, em vez de pensar na história que eu colocaria no livro, eu pensei já na orelhinha do livro. O que porra eu ia botar lá de mim? Empresário fudido, falido? Eu não queria isso. Eu não queria isso de jeito nenhum. Então eu disse, não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu quero fazer um MBA em São Paulo e que ele seja com extensão internacional. E eu botei assim no Google. E aí apareceu o Instituto Brasileiro de Coaching, que acho que se você pesquisar margarina vai aparecer também, sabe? Eu sei que o MBA era em São Paulo e era uma fortuna. Naquela época era mais de 30 mil reais, só o MBA, fora a estada, a viagem, estada, que eram todos os meses, um final de semana em São Paulo. Aí eu peguei esse, beleza, mas tinha uma seleção. Eu disse, eu vou fazer essa seleção. É de graça, eu vou fazer a seleção. Fiz a seleção, passei na seleção. Eu disse, ótimo, senhor. Beleza, passei na seleção, de novo, aquela mesma história, dá para desata até os nós aí.
Resumindo, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo um MBA em São Paulo. Incrível. Já estava fazendo um MBA em São Paulo e as coisas foram desenrolando de uma forma que eu não consigo explicar até hoje. Não consigo explicar até hoje. Quando eu fiz, dentro desse MBA, tinha um módulo que era o Professional and Self-Coach, que é a formação de coach, é você aplicar o coach em si mesmo. No primeiro módulo, no término do segundo módulo, foi a última vez que eu tive depressão. Coach não é para superar a depressão. Mas eu sou um dos casos que o coaching, como foi aplicado na minha vida, de lá para cá eu nunca mais, estou falando de 2015, a gente está em 2021, 6 anos já, que eu tenho dia, a gente pode ter dias ruins, isso é normal, todo mundo tem, quando tem motivo, mas depressão, graças a Deus eu não tive mais. E aí eu entrei na área de desenvolvimento humano, eu já trabalhava, a formação em administração é a área de desenvolvimento humano, porque você não gerencia empresas e negócios sem entender de pessoas, mas naquela época era muito focado em pessoas voltadas para a área administrativa, liderança, gestão e tudo mais. Quando eu comecei a fazer a formação em coach, eu disse, não, agora eu quero entender do indivíduo, porque do empresário numeriano eu já sei chegar ao sucesso. Lembra que em 2008 eu estava no sucesso, mas eu estava mal? O que faltava era o desenvolvimento de numeriano enquanto CPF, não mais enquanto CNPJ. E aí entrei no mundo do desenvolvimento humano e me apaixonei, porque vicia, esse negócio vicia. Aí eu fui fazer hipnoterapia, me tornei hipnoterapeuta, practitioner em PNL. O que dissesse de desenvolvimento humano, eu acho que só faltam poucas coisas para eu não fazer a formação, porque eu adoro de verdade. E aí a história de entrar no público gay, quando eu vim para cá, na área empresarial, eu queria lançar uma linha de cuecas voltada para o público gay. Mas naturalmente eu nunca tive apoio, porque eu estou falando aí de 20 anos atrás, e se hoje ainda tem tanto tabu, 20 anos atrás é mais difícil ainda. E a gente nem contava com a internet como é hoje, com tudo mais. Então sempre foi um sonho que eu fui protelando. Mas sempre existiu essa história dentro de mim, esse desejo de trabalhar com o público gay. Acho que muito influenciado pela minha mãe, porque minha mãe escreveu um dos primeiros romances gays do Brasil e nunca conseguiu publicar justamente por causa da temática. E a gente tem até hoje, eu tenho essa missão de publicar esse livro. Então sempre quis falar muito sobre isso. Uhum. Em 2019, com uma mentora em São Paulo, que aí eu passei a estudar com os foda do mercado, com Natana Lacerda, ela disse, Numeriano, o teu posicionamento é ajudar o público gay, o público LGBT, na verdade ela falou o público LGBT. Esse é teu nicho, ajudar o público LGBT. Não fuja dessa sua missão, não. Ela me chamou num jantar, foi à parte, não foi nem lá no evento e tudo mais. Eu sinto que você tem esse chamado. Aí tá. Beleza, vamos então, né? Vamos trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com esse nicho, eu fui vendo que muitas questões minhas, porque a internet você acaba se expondo. Se você não estiver pronto para lidar com a rejeição, você não consegue desenvolver um trabalho sério na internet. A não ser que você só queira biscoitar e fazer dancinha. Se você quiser fazer dancinha, gracinha, essas coisas todinha, se você souber dançar, tiver um corpo legal, tudo mais, você vai ganhar muito likes. Mas se não for sua realidade, e não é a minha realidade, você vai penar bastante. E foi isso que aconteceu. Quando eu dei a cara, eu levei muita bufetada e eu disse, opa, eu não estou tão pronto assim quanto eu achava que estava, não. E aí... Mas essa bofetada você levou do próprio público da comunidade LGBTQ dos gays? Sim. Ou não? Foram de pessoas no entorno? Não. Meu problema é a comunidade gay. Não é o público hétero. O hétero liga o foda-se com a maior classe do mundo. O foda é você fazer um bolo para alguém e esse alguém para quem você fez dizer que a comida estava uma bosta. Isso é que dói. Mesmo muitas das vezes nem tendo essa comida para comer. E essa é a questão também, né? Essa é a grande questão, entendeu? Eu faço muitas perguntas e muitas enquetes nos meus stories. Tipo, você se sente um cara foda? Ah, sou foda, não sei o quê. A resposta é porque eu vejo quem respondeu. Dá pra gente ver. Sim. Né? Eu vejo quem respondeu. E depois eu vou no perfil da pessoa e a pessoa tá muito fodida. Ou então ela vem por direct, tá muito fodida. Então, o foda é você
lidar com o que é inconsciente na pessoa. Às vezes até por ego, às vezes por não querer mostrar que está vulnerável, ou até por esse ego que é muito presente na comunidade gay, que eu tenho que sempre estar no topo, senão eu não sou aceito, senão eu não sou respeitado. Isso torna as pessoas até mais receosas de buscar ajuda. Sim. Entende? E quando você se oferece a ajudar essas pessoas, né? Você fala, né? Como você deu o exemplo agora, você está foda, como que tá? E as relações, né? A questão das relações saudáveis, as não saudáveis. Recentemente, você nos posts, né? Falou sobre traição, você perdoaria, não perdoaria? E eu me dispus a ler alguns comentários, quer dizer, eu leio, mas né, agora com um olhar mais de entrevistador, de fato, para poder falar. E muitos dizem que perdoaria uma traição, mas também faria, ou então não sei, né? E já no outro post, quanto à questão do sexo, né? Se o seu companheiro vira para você e diz que não quer mais sexo, o que você faria? Continuaria a relação? Muitos ali responderam sim, mas aí manteria a relação e transaria com outros. Outros responderam que sim, mas aí abriria minha relação. Enfim, como você analisa isso? E aqui não estou sendo julgador, juiz de ninguém, né? Cada um faz o seu, mas eu percebo que na subjetividade há uma necessidade muito maior do preenchimento, principalmente da questão do sexo, né? De uma relação ser diretamente, para muitos, ligada só ao sexo e o resto não existe. Né? Você, como aplicador das técnicas e até mesmo analista de toda essa ferramenta, como você vê isso e como você pontua essas questões? Né? Dessas duas que eu trouxe foram partículas de todo um conteúdo vasto, né, que vocês podem seguir, por favor, acompanhar a página dele, o site, vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Enfim. Ah, que bom, legal. O que acontece? Primeiro, a gente precisaria desmistificar um monte de coisa, sabe? Uma delas é que a gente não é culpado por tudo isso, pelo que a gente percebe sobre relações, mas a gente é responsável. Quando a gente é criança, a gente é culpado e não é responsável, certo? Ou seja, eu quebrei um jarro quando criança em casa. Eu sou o culpado, mas eu não sou responsável. Quando adulto, na maioria das vezes é o contrário. Eu não sou o culpado, eu sou influenciado por questões, mas eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece porque eu vivo no mundo dos adultos. E os adultos são responsáveis por tudo que lhe acontece, certo? Quando a pessoa, provavelmente uma pessoa que quando é traído, ela devolve a traição com outra traição, essa provavelmente foi uma criança que escutou muito. Se derem você vai lá e devolva, não seja o mole não, não seja o frouxo não. Bateu e você bata na hora, meu olho por olho, dente por dente. Sim. Então, as relações, como aquela relação na infância era uma relação infantil de coleguinhas que brigavam, como é que esse adulto vai lidar numa relação que a briga é uma traição, por exemplo? Entende? Só que ele aprendeu na infância que ele deve se comportar daquele jeito. Na fase adulta, ele vai reproduzir. Certo? Esse é um ponto em relação a isso, de você revidar a traição ou como qualquer coisa que lhe vai de mal e você retribui. Veja, se eu julgo a pessoa porque ela me fez um mal e eu faço o mesmo mal, eu sou tão igual a ela, não mudei nada. Não é? Exato. Esse é um ponto. O outro ponto é em relação ao sexo na comunidade gay. Para você ver, a gente, antes de ser um ser humano racional e de ser gay, de ser um animal racional e ser gay, qualquer coisa do gênero, a gente é animal. E por ser animal, a gente tem que seguir algumas premissas que são inerentes a qualquer animal. No caso do ser humano, a primeira codificação genética da gente diz o seguinte: foda, transe. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, para que haja evolução do gene, e aí eu estou falando de genética, para que haja evolução do gene, esse gene tem que chegar à fase adulta, certo? E reproduzir, que é a forma que a gente tinha até então, né? Ou seja, o que é mais comum de perpetuar esse gene. Então, a gente tem que entender que nós somos uma máquina, que a nossa primeira programação é sexo, certo? Sim. E que todo o resto é uma convenção social. A monogamia é uma convenção social.
por exemplo. Nós não somos seres, por natureza, monogâmicos. Então, Numerino, então quer dizer que eu estou seguindo minha natureza, então eu vou quengar bem muito. Peraí, calma. Você não é só um ser, um animal instintivo que não é monogâmico, mas você também é um ser racional. Você não anda nu na rua, você não rouba ninguém. Então você também sabe que existem regras na sociedade. Então, se eu quero manter uma relação sadia e eu acordei desde o início que essa relação seria monogâmica, o mais comum é que eu toque essa relação monogâmica como a gente combinou, certo? Mas é natural. Uma outra questão também, aí eu estou falando dessa ideia de que, se acabar o sexo, eu não quero a relação, ou a gente vai continuar amigos e tudo mais. O que acontece também é que tudo que é reprimido é mais desejado, é aflorado. Freud já dizia isso com muita propriedade, tá? Sim. O que a gente chama, fulano é recalcado. Essa expressão recalque, ela vem de Freud, quando você inibe os seus instintos, os seus desejos, certo? Então, quando eu recalco, a gente, enquanto sexualidade, né, gays e tudo mais, a gente foi muito massacrado pelo fator da sexualidade. Então, nós fomos recalcando. Quando a gente chega na escola e a gente não pode mostrar qual é a nossa sexualidade, a gente recalca a nossa sexualidade. Quando em casa a gente não pode mostrar a nossa sexualidade, a gente recalca a nossa sexualidade. Na igreja, na sociedade, em qualquer esfera que for. Então, quando a gente chega à fase adulta e a gente tem uma pseudo-liberdade social, eu quero viver essa sexualidade que a vida toda foi repreendida. Sim. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas que vivem sua sexualidade com liberdade, não necessariamente elas estão sendo promíscuas. Elas estão sendo infiéis. Não, depende dos acordos que foram feitos. Se eu com meu parceiro topei ser assim, e isso é tranquilo para mim e é tranquilo para ele, beleza, tá tudo certo e ninguém pode se meter nessa história. Mas quando não, porque tão errado quanto um casal que resolve abrir a relação é o casal que vive monogamicamente e tá ali frustrado, um mais é um parasita na vida do outro do que qualquer outra coisa. Com certeza. Quando tudo é bem conversado, como diz, combinado não sai caro, né? Independente das estruturas. Você recebe muito pedido de ajuda, agora falando de ajuda mesmo, assim, em relação até mesmo pessoas solteiras, gays, né, que descobrem o seu trabalho, me dá um norte, eu não consigo encontrar uma pessoa, eu não consigo dar certo em uma relação. Você tem muito a busca por esse perfil de pessoa também, que ainda está procurando um lugar? E tenho, mas é mais ainda de casados. Eu estou reposicionando minha comunicação, porque imagina que a comunicação é como se fosse uma isca de pescar um peixe. Dependendo da isca, você vai pegar uma espécie. No caso da gente que trabalha com comunicação, dependendo da forma como eu comunico, eu vou atrair um perfil de cliente ou outro de seguidores ou outro perfil de seguidores. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas que mais me procuram são pessoas que estão casadas e que não suportam mais suas relações. Ou foi para a friend zone, né? Ou então realmente querem resgatar, ou querem terminar e não sabem como lidar com aquilo, ou foram traídas e não sabem lidar. Essa tem sido a maior busca das pessoas quando elas falam comigo por direct. Mas já tem sido uma crescente de pessoas, e eu tenho me posicionado assim, de pessoas que estão buscando uma relação. Mas qual é o grande dificuldade, o que atrapalha muito do público, das pessoas conquistarem alguém, ter uma relação, e quando eu falo é que a maioria das pessoas, para não dizer todas, né, porque toda regra tem suas exceções, elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Entende? Então, todo mundo quer uma mudança na vida. Eu quero um emprego melhor. Eu quero um relacionamento melhor. Mas não está disposto a mudar. Todo mundo quer um príncipe encantado, mas não quer deixar de ser sapo. Entende? E aí fica complicado o jogo, né? Ontem uma pessoa falou comigo por direct, disse, Numeriano, eu tô precisando, eu queria tanto um companheiro, aquela coisa toda. E eu fiz um exercício rápido com ele, e aí ele enumerou umas questões que ele achava que ele precisava melhorar. Ele mesmo disse,
as questões que precisava melhorar. Eu disse, eu só queria que agora você pegasse cada questão dessa e fosse claro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência. Descreva em que momento você não tem paciência. Ah, eu não tenho paciência para escutar um áudio longo. Eu preciso ter clareza em que momento eu não sou paciente. Aí a pessoa foi e fez um texto só. Fez um texto só. Aí eu disse, eu acho que você não entendeu o exercício. Aí eu fui e repeti o exercício para a pessoa. Não, mas eu falei tudo lá. Eu disse, eu preciso que você destrincha. Ah, eu tô com preguiça. Eu disse, tudo bem. Tá tudo certo. Entende? Que eu nem sou de fazer essas coisas, mas como era uma pessoa tão presente lá no meu direct, eu quis de fato ajudar, porque eu não faço isso. O material, o que eu tenho para ajudar as pessoas é o conteúdo gratuito ali que eu venho gerando nas redes sociais. Uhum. Que é realmente um atendimento. Porque tem gente que fala uma frasinha que é que eu resolva uma vida cagada de anos. Não tem por direct como eu resolver isso. Eu não tenho esse passe de mágica. Eu não sou sua bicha madrinha. Entendeu? Não dá para fazer isso. Eu sou careca, mas eu não sou o gênio da lâmpada mágica. Não dá para fazer isso. Essa pessoa precisa de uma terapia ou de sessões de terapia. Né? E não dá para fazer assim. Mas essa pessoa quis ajudar. Né? E foi só para eu ter certeza disso. Ou seja, era uma pessoa que queria uma grande transformação na vida dela, mas não estava nem disposto a reescrever o texto, pontuando as coisas que precisava melhorar. É a típica pessoa que quer a mudança sem mudar. E não há mudança sem você mudar. Sem sofrer um pouquinho, porque às vezes a mudança faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E quando eu falo sofrimento, não é um sofrimento de padecer, mas sair. Você lida muito, né, com os públicos de idades diversas. Você já sofreu assédio? Algum tipo de assédio desde quando você começou com esse seu trabalho com os gays e comunidade? E como você lida com o assédio nas redes ou até mesmo presencialmente aí perto da sua região? Recebo todos os dias o que eu recebo de cantada e de nudes. São muitas. Massageia o ego da gente. Eu acho que quem está com baixa autoestima, lance um perfil assim, falando sobre sexualidade, porque você vai ter sua estima elevadíssima. Não vai nem precisar de terapeuta. Olha aí uma dica gratuita. Em vez de você estar perdendo tempo zapeando, comprando biscoito, você vai ter a sua própria fábrica de biscoito aí, sem problema nenhum. Recebo muita cantada. E eu levo, quando é uma cantada, quando é um nudes, algo gentil, eu levo com muita gentileza. Quando é agressivo, eu levo com indiferença, que eu acho que é assim que a gente vai conduzir as coisas. Porque, lembra, eu sempre encaro que uma pessoa que me manda um nudes, tem gente que não sabe meu nome e me manda um nudes. Não viu o meu trabalho, me manda um nudes, porque eu parei na tela dele de alguma forma, no feed dele ou no Insta de alguma forma, e ele seguiu, sabe? Acho que ele viu a foto lá interessante, foi lá e seguiu. E já manda um nudes. Você curte o quê? Já vai direto assim. Na minha cabeça, como alguém que é especialista em relacionamento, como terapeuta também, o que eu vejo é, essa pessoa já tentou de tudo. Sabe? Ela já tentou de tudo chamar a atenção de alguém. E ela não sabe, ela acha que a única forma de se tornar interessante na internet e de atrair alguém é mostrando uma foto arreganhada. Entende? Uhum. Porque dá para fazer, para muitos, dá para fazer o teste de amígdalas pela foto, assim, entendeu? Na posição, né? Sim. Tá? E eu disse, e o que eu fiquei espantado é, provavelmente alguém deve achar aquilo interessante, porque senão não mandariam, né? Sim. Mas eu vejo como um desespero, não como uma crítica pejorativa. Ah, não. Eu acho que essa pessoa utilizou tudo que poderia e achou que esse era o caminho mais fácil de conquistar a atenção de alguém, porque hoje as pessoas pensam que o bem mais precioso é qualquer coisa, é dinheiro, é qualquer coisa, mas o bem precioso nessa era que a gente está vivendo é a atenção. A atenção. Hoje você está em casa com seu parceiro e ele está no celular olhando o boy que tem o corpo sarado. E não entende o quanto isso faz mal. Pessoas que vão nos ouvir e estão num relacionamento, que é uma dicasinha rápida para reacender o tesão dentro do casamento,
delete todas as pessoas que você segue que estão fora do padrão de vocês. Então, se eu sou mais gordinho, sai deletando todo mundo, porque a gente, homem principalmente, é um público extremamente visual, extremamente estimulado pela visão. Então, eu tô todo dia lá vendo um monte de biscoiteiro, um monte de delícia. Cada perna ótima, cada rabo lindo, dançando, fazendo quadradinho de não sei o quê. Eu chego em casa, olho pro meu marido, não é nada daquilo, pai. Não dá para você desejar um maridão, né? De jeito nenhum. A gente é estimulado, a gente é um ser animal. E como homem, o canal que é mais estimulado, ou seja, que mais nos incentiva a tomar uma decisão, a uma escolha, a um instinto, é a visão. Então é você também. Você hoje está você se pegaria? Essa é uma pergunta que eu me faço. Não só fisicamente, mas em todos os eu comeria. Eu adoro minha companhia. Eu sou um cara legal, porque, bicho, se nem eu tô me suportando que tenho que conviver comigo, que dirá os outros? Né? Que dirá os outros? Então, começa a se policiar em relação a isso. E sim, eu recebo muitas cantadas, mas para mim é tranquilo. Para Antônio também. Isso que eu ia perguntar, como que você lida assim, no seu trabalho, casa, maridão lidando com a galera aí, porque, né, gente, deve dar um... Já tiveram algum arranca-rabo por causa de algum cliente, alguma pessoa que você atendeu, algum caso específico? Já chegou a dar um BO em casa? Não, pelo contrário, melhorou muito minha relação com meu marido, que eu acho que a concorrência aumentou, então, né? Opa, ficar atento aqui, tem que mostrar atenção. Vamos correr ali junto, porque senão... Vamos, né? Peraí que tem muita... Só era eu cantando de galo aqui, agora tem muito franguinho novo chegando aqui perto. Peraí que eu preciso resolver isso. E outra coisa, é como eu falei, estimulou muito, né? Falar sobre sexo estimula a gente. E foi muito bom para a nossa relação também. E de quebrar, lembra que eu falei que eu tive que quebrar muitos tabus meus para poder estar aqui e falar e dar a cara a bater? E isso ajudou também na nossa relação. Claro, ele sempre diz, olha, eu estou com um olho na missa e outro no padre, mas eu confio em você plenamente e para mim tranquilo, podem mandar os nudes, se for muito interessante me mostra também, a gente vê junto. E são 10 anos já, né, gente? 10 anos, uma relação construída com certeza com muita parceria e cumplicidade, porque é até uma pergunta que eu ia te fazer agora, não só sobre relação. A gente tem mais orgulho, e eu vendo também em seus posts, que você fala muito sobre a questão, né? Você falou em um dos posts que gays só querem putaria. Né? Como é que você, agora entrando já no caminho na reta final do nosso bate-papo, infelizmente, que está muito bom, mas vai ter mais, Brasil? Vai ter mais? Espero. Como você avalia hoje, no geral, a comunidade LGBTQIA+, quanto união, relacionamentos, posicionamentos e estrutura? Você fala no quesito sexualidade, é isso, né? Em relação àquele post. Posso fazer uma parada? Tudo, pode. Eu acho que a putaria é pouca. Devia ter mais putaria. Eu acho que a gente vive ainda uma repressão sexual muito grande. E não sou eu que estou falando isso, não. Zygmunt Bauman, filósofo, antropólogo, já falava sobre isso. Os relacionamentos líquidos, os amores líquidos, a liquidez das relações. Certo? Só que, quando eu acho toda a liberdade, a liquidez traz essa liberdade, traz consigo uma grande responsabilidade. Então, quando eu falo que a gente precisa transar mais e viver a nossa sexualidade livremente, eu estou dizendo que seja muito responsável com tudo isso que você está tendo. Então, ser livre sexualmente não me dá o direito de machucar ninguém, de aprisionar ninguém, de fazer ninguém sofrer. Então, eu falo sim, prego isso. Eu acho que a comunidade gay só quer putaria. Eu quero que ele dobre a quantidade de querer de putaria. Agora, eu posso querer putaria com o meu marido. Sim. Não é? Porque eu só tenho que ter isso. Eu boto até propositalmente aquelas pílulas, né? Você quer essa ou quer essa? Para entenderem como é que as pessoas pensam. Mas será que a regra é essa? Ou eu tenho um amor e um relacionamento mais frio do que bimba de anjo? Ou eu tenho um relacionamento muito quente e a gente não tem amor, não tem companheirismo, Não, rapaz, pode unir os dois mundos. E isso sim é possível. E só precisa... Agora, para que isso aconteça, é preciso
tratar muitas feridinhas que estão aí em relação à sua própria sexualidade. Muita gente faz da sua sexualidade uma arma para tornar o outro refém, para machucar, para lidar com as suas dependências emocionais. O que é biscoitar, para muita gente só biscoitar, do que é um grande sinal de narcisismo. É um grande sinal de narcisismo. Pessoas, você vai no feed e alguém biscoita e faz algumas outras coisas e tem uma vida, ótimo. Mas eu tenho um perfil que eu me surpreendo com a minha capacidade de continuar seguindo. Não é dele de fazer as coisas, não. É a minha capacidade de ir lá todo dia olhar. Porque todos os dias ele faz a mesma dança. E várias vezes ao dia. E é só isso no feed dele. Só isso. Eu fico perguntando, essa criatura se resumiu a isso? Só isso. Porque biscoitar é bom. Cada um biscoita de um jeito. Tem um que tem um tanquinho, mostra o tanquinho. Tem outro que é inteligente, mostra que é inteligente. E vai, vamos biscoitando. A gente quer... Hoje a maior indústria de drogas não é a de drogas proibidas, como maconha e tudo mais. É o celular, é o smartphone. Cada like eu emito uma dose de dopamina, que é a substância que vicia. Então, hoje, o maior traficante do mundo não é Pablo Escobar e nenhum desses. É Mark Zuckerberg. Entende? Então, as pessoas estão fazendo coisas por um like. Mas é porque não sabem? Não, porque estão viciadas. Viciadas, completamente viciadas. E se você não souber jogar esse jogo a seu favor, você vai ser refém dele. Porque só existe dois lados, né? Ou que joga a favor, ou que joga contra. Não tem como a gente ter um equilíbrio muito bom aí nisso, não. Ou você está realmente sabendo como estar à frente da sua própria vida, tem as rédeas da sua vida, ou você vai no fluxo seguindo a manada. Entrega ela para outro, né? Sou LGBTQIA+, e me orgulho de... Olha, eu me orgulho de tanta coisa, de ser forte, sabe? Eu me orgulho muito de ser forte, apesar das coisas que eu já passei na vida. De ter aceito esse chamado e estar liderando esse movimento, de criar gays fortes, sabe? Não tem os machos alfas, eu quero criar uma comunidade de gays alfas, sabe? De decididos, de que sabem o que querem, que não aceitam a vida de todo jeito. São senhores das suas próprias vidas e eu tenho visto muitos gays desistindo e seguindo o fluxo. Isso me incomoda bastante. Então eu tenho muito orgulho de estar me sintonizando na vida e de ser esse gay muito forte. Não me orgulho do preconceito que ainda existe dentro de mim. Por que eu vou dizer isso? No Brasil, a gente é um país preconceituoso. Indiferente do preconceito, a gente é preconceituoso. A pergunta não é, será que eu estou sendo preconceituoso? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, como eu estou sendo preconceituoso na minha vida sem me dar conta? Porque muito do preconceito é tratado com naturalidade. Mas o preconceito é uma coisa que me envergonha. O preconceito é uma coisa que me deixa mal. Quando eu descubro que ou quando alguém que eu gosto, eu vejo que ela foi preconceituosa, aquilo só mais segrega, só mais separa as pessoas do que une. Isso é uma coisa que eu me envergonho muito. Entendo. Eu espero para o futuro que... uma legião de gays muito foda, sabe? Muito foda. Muito... É isso. Eu quero ver as pessoas dizendo assim, essa é a vida que eu escolhi. Essa é a vida que eu escolhi. Tá certo. Queria te agradecer muito por esse bate-papo, por conhecer a sua história, literalmente, por ver o seu corre além do close, por ter partilhado com a gente aqui esse momento. Te agradeço, estou muito feliz mesmo, radiante. Queria poder estar aqui à frente, a gente tomando um café, um vinho, enfim, conversando. Espero que tão logo essa pandemia passe a gente consiga fazer isso. E agradecer mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo para estar conversando com a gente. Vocês que querem conhecer mais do trabalho dele, vou deixar tudo aqui embaixo, o Instagram, o site, quem quiser também no LinkedIn, pessoal que tem empresa, quer levar as palestras dele para sua empresa, aproveita, vai ter o contato aqui também. O cara é foda, com PhD, tá, meu amor? Não é para qualquer um, não. Vamos juntos, a gente tá junto nisso. E
Que precisar, conte comigo, estou às ordens também. E fique à vontade para deixar uma mensagem, um convite para quem está assistindo. O espaço é seu. Quero agradecer de verdade, retribuir todo esse espaço. É uma oportunidade para mim de levar essa mensagem a mais pessoas, aos seus seguidores. Se uma só pessoa trouxer essa mensagem para si e fizer alguma transformação, para mim já valeu muito, muito a pena. Eu digo e repito, ser foda é uma decisão, não é uma questão de sorte. Eu não amanheci um dia achando, Senhor, qual é a sorte? Em que roleta da vida eu vou ter que jogar? Em que jogo eu vou ter que encontrar a minha sorte? Não, eu decidi que apesar de tudo, eu não aceito menos do que o melhor. Não em nenhuma área da minha vida. Então, assim, ser foda é uma decisão e eu espero que cada um de vocês decidam ser foda e vamos junto, que a gente tá junto nessa jornada. Aê! Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. E vocês que estão assistindo, não deixem de se inscrever, aquele papo, curtir, comentar, compartilhar, acessar o canal aqui, acessar o canal do Numeriano e a gente se vê na semana que vem com edição especial de 1 ano do canal. Também é meu aniversário, então assim, final do mês é só coisa boa aqui. Só coisa para comemorar. Muito corre. Só graça, só graça. Beijo, gente. Até semana que vem.